Algumas palavras têm o poder de criar mundos inteiros, outras têm a força para destruí-los completamente. No meu caso, foram apenas 6 palavras que desmoronaram tudo o que eu acreditava ser verdade. Você não serve nem como mãe. Foi numa terça-feira de dezembro, daquelas em que o calor de Recife parece colar na pele como um castigo. O ventilador do quarto girava preguiçosamente, espalhando o ar quente enquanto eu tentava fazer Miguel dormir. Meu celular vibrou. Era ele. Depois de 3 meses de silêncio absoluto, Leandro finalmente mandava uma mensagem. Meu coração disparou numa mistura de alívio e medo, que apenas quem já foi abandonada com um filho especial entenderia. Segurei o aparelho com as mãos trêmulas e abri a mensagem. Respirei fundo, como a psicóloga tinha me ensinado. Em segundos, todo o chão que eu havia reconstruído com tanto esforço se abriu novamente sob meus pés. As palavras dele, cruéis e definitivas, vibravam na tela. Achei melhor não voltar. Você não serve nem como mãe. Ele nunca vai ser normal. Olhei para o rostinho de Miguel adormecido, com seus 4 anos e um sorriso que iluminava até os dias mais escuros. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Ali entendi que algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar que nós somos muito mais fortes do que imaginamos ser. Foi a partir dali que comecei a aprender que das feridas mais profundas podem nascer as forças mais surpreendentes, se você tiver coragem suficiente para enfrentar a dor. Antes de tudo isso, eu era Carolina Santos, 32 anos, professora de literatura na Rede Estadual de Pernambuco. Meus alunos costumavam dizer que eu tinha o dom de fazer Machado de Assis parecer um amigo íntimo deles. Professora Carol tem açúcar no lugar de palavras, dizia Dona Zefa, a merendeira da escola, sempre que me via conversando animadamente com os alunos no pátio. Conheci Leandro num domingo de carnaval no Marco Zero, em pleno furdunço recifense. Ele estava fantasiado de pirata, eu de frevo com sombrinha colorida. Nossos olhares se cruzaram em meio à multidão que pulava ao som do maracatu. Ele sorriu, aproximou-se e perguntou se podia me oferecer uma água de coco. Tinha aquele jeito moleque típico do recifense, misturado com um charme que me fez baixar todas as guardas que eu havia construído após um relacionamento fracassado. Oxe, mulher, esse cabra não vai te deixar em paz não. Brincou minha amiga Juliana quando percebeu que, 3 blocos depois, Leandro ainda estava colado em mim como chiclete. E não deixou mesmo. Uma semana depois, já estávamos assistindo ao pôr do sol na praia de Boa Viagem, compartilhando sonhos como se nos conhecêssemos há anos. Leandro trabalhava como engenheiro civil numa construtora grande. Tinha orgulho de dizer que havia construído 3 dos prédios mais altos da orla. Tudo que eu faço é para durar, Carolzinha, ele dizia com aquele sorriso que me derretia por completo. E eu acreditei. Acreditei quando ele disse que queria construir uma vida comigo, que sonhava em ter filhos e envelhecer juntos. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples na Igreja do Carmo, seguida de uma festa animada num sítio em aldeia, com muito bolo de rolo, cartola e caldo de sururu servido à meia-noite. Meu pai, seu Augusto, pescador aposentado de Itamaracá, chorou ao me entregar no altar. Minha mãe, Dona Lourdes, benzeu a aliança 3 vezes antes de me deixar sair de casa. Casamento é compromisso sério, menina. Não é bonança todo dia, não. O apartamento que compramos ficava no bairro do Espinheiro, um 2 quartos aconchegante com uma varanda de onde podíamos ver um pedacinho do rio Capibaribe. Ali, plantamos nossos primeiros sonhos juntos. Leandro trazia sempre uma flor aos domingos, e eu fazia tapioca recheada nas manhãs de sábado. Tínhamos uma rotina simples, mas éramos felizes. Pelo menos, era o que eu pensava. Quando descobri a gravidez, foi numa manhã quente de março. O teste positivo tremia em minhas mãos, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Preparei uma surpresa para Leandro.
um par de sapatinhos minúsculos ao lado do prato no jantar. Ele chorou, me abraçou e prometeu que seria o melhor pai do mundo. Naquela noite, deitados na rede da varanda, ele fez planos para o futuro do nosso filho. Vou ensinar tudo a ele, Carol. A pedalar, a jogar bola, a nadar no mar. A gravidez seguiu tranquila até o 6º mês, quando comecei a notar que algo não estava bem nas consultas de pré-natal. A médica, a doutora Renata, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, pediu exames mais detalhados após uma ultrassonografia de rotina. É só para acompanharmos melhor o desenvolvimento do bebê, ela disse. Mas seu olhar tinha uma preocupação que não combinava com suas palavras. Foi quando o primeiro sinal apareceu. Leandro não compareceu a essa consulta. Reunião importante no trabalho, justificou-se por mensagem. Até então, ele não havia perdido nenhuma. Engoli a frustração com um sorriso forçado e fui sozinha ouvir a notícia que mudaria nossa vida. Havia indícios de que nosso filho poderia nascer com alguma condição especial. Precisamos fazer mais exames para confirmar, mas há alterações no desenvolvimento cerebral do feto, explicou a doutora Renata, segurando minhas mãos entre as suas. Mas não se preocupe antes da hora, Carolina. Vamos seguir acompanhando de perto. Quando contei a Leandro, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, me abraçou sem dizer nada. Naquela noite, o ouvi chorar baixinho no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som. Foi a primeira vez que percebi que talvez ele não fosse tão forte quanto eu imaginava. Miguel nasceu numa madrugada chuvosa de setembro, após 14 horas de trabalho de parto. Pequeno, com 2,8 kg, e um choro fraco que me apertou o coração. A equipe médica o levou rapidamente para exames, e só horas depois pude segurá-lo nos braços. Lembro-me do seu rostinho delicado, os olhinhos semicerrados tentando se adaptar à luz do mundo e suas mãozinhas que se agarraram ao meu dedo com uma força surpreendente. Seu filho tem paralisia cerebral leve, disse o Dr. Paulo, neonatologista, 2 dias depois. Ele vai precisar de acompanhamento constante, fisioterapia, estimulação precoce. Mas com os cuidados certos, pode ter uma vida muito próxima do normal. Leandro estava ao meu lado quando recebemos o diagnóstico. Sua mão apertou a minha com tanta força que chegou a doer. E ele vai poder correr? Jogar bola? Perguntou com a voz embargada. Cada caso é único, respondeu o médico com cautela. Mas com o tratamento adequado e muito estímulo, ele pode desenvolver grande parte da mobilidade. O importante é começarmos já. E voltamos para casa 3 dias depois, com um bebê que precisava de mais cuidados do que havíamos imaginado e corações cheios de incerteza. Minha mãe veio ficar conosco no primeiro mês, e foi meu porto seguro quando tudo parecia desmoronar. Minha filha, ela dizia enquanto me ajudava a dar banho em Miguel. Criança especial vem para o mundo para ensinar amor de um jeito que a gente nem sabia que existia. E era verdade. Cada pequena conquista de Miguel, segurar a cabeça, fixar o olhar, sorrir, era comemorada como uma vitória olímpica em nossa casa. Todos, exceto Leandro. Aos poucos, quase imperceptivelmente, ele foi se afastando. Primeiro, começou a chegar mais tarde do trabalho. Depois, inventou um curso noturno de especialização. As noites de sábado com os amigos tornaram-se mais frequentes. Quando Miguel completou 6 meses, Leandro já era quase um estranho em nossa casa. Você precisa dar um tempo para ele, consolava-me Juliana, agora madrinha de Miguel, enquanto me ajudava com as sessões de fisioterapia caseira. Homem é bicho complicado, amiga. Ele só tá processando tudo isso. Mas eu percebia seu olhar distante quando segurava o filho. Como se Miguel fosse um enigma que ele não conseguia, ou não queria, decifrar. Como se cada limitação do nosso menino fosse um lembrete de sonhos que precisavam ser redimensionados. Em uma noite particularmente difícil, quando Miguel estava com febre e não parava de chorar, Leandro explodiu. Não aguento mais. Essa criança só dá trabalho.
Quando é que vamos ter uma vida normal de novo? Suas palavras caíram como pedras sobre mim. Ele é seu filho, Leandro, não um inconveniente na sua vida. Respondi enquanto ninava Miguel, tentando acalmá-lo. Não foi isso que eu planejei, Carol, ele disse, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Não era assim que nossa vida deveria ser. Naquela noite, dormimos em quartos separados pela primeira vez. No dia seguinte, ele pediu desculpas, trouxe flores e jurou que estava apenas cansado. E eu, ainda apaixonada pelo homem que achava conhecer, quis acreditar. Foi nessa mesma época que conheci Mariana, terapeuta ocupacional de Miguel no Centro de Reabilitação Infantil. Com seus cabelos cacheados sempre presos num coque despretensioso e um sorriso que acalmava até o coração mais aflito, ela se tornou muito mais que uma profissional em nossas vidas. Carol, você precisa cuidar de você também, ela me disse um dia, após perceber meu cansaço. Ser mãe de uma criança especial exige força sobre-humana às vezes. E tá tudo bem admitir que é difícil. Foi Mariana quem me apresentou ao grupo de apoio para pais de crianças com necessidades especiais que se reunia às quartas-feiras no centro comunitário do bairro. Ali conheci Dona Josefa, que criava sozinha o neto com síndrome de Down, seu Cláudio, cujo filho tinha autismo severo, e Denise, mãe de gêmeas com paralisia cerebral. Todos tinham histórias de superação que me faziam sentir menos sozinha. Minha filha, disse Dona Josefa numa dessas reuniões. Quem não aguenta o peso da cruz abandona no meio do caminho, mas quem fica, fica porque tem força que nem sabia que existia. Suas palavras ecoaram em mim como profecia quando um dia voltei da fisioterapia de Miguel e encontrei metade do guarda-roupa de Leandro vazio e um bilhete na mesa da cozinha. Preciso de um tempo para pensar. Desculpe. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Miguel dormia tranquilamente em seu berço, alheio ao fato de que seu pai havia simplesmente ido embora. Liguei, enviei mensagens, implorei. Mas Leandro se limitou a dizer que precisava de espaço e que voltaria quando conseguisse organizar os pensamentos. Uma semana se passou, depois 2, um mês inteiro. E então veio aquela mensagem, na terça-feira de dezembro, que finalmente arrancou qualquer esperança que eu ainda pudesse ter guardado. Você não serve nem como mãe. Ele nunca vai ser normal. Foi aí que a Carolina professora, esposa dedicada e mulher apaixonada, precisou dar lugar a uma nova versão de mim mesma, uma que eu ainda não conhecia, mas que estava prestes a descobrir. Naquela noite de dezembro, depois da mensagem de Leandro, não consegui dormir. Sentei-me na poltrona de amamentação que ainda mantinha no quarto de Miguel e fiquei observando meu filho dormir. Seus pequenos lábios se moviam ocasionalmente, como se sonhasse com algo doce. As palavras de Leandro martelavam em minha cabeça. Você não serve nem como mãe. Elas se repetiam como uma música desafinada que não conseguia silenciar. Pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me chorar sem reservas. Não aquele choro contido de quem não quer acordar a criança, mas um choro profundo, visceral, que vinha das entranhas. Era como se meu corpo finalmente compreendesse que aquilo não era uma pausa temporária. Era um ponto final. Na manhã seguinte, com olhos inchados e a alma esfolada, tomei uma decisão. Leandro não existiria mais para nós. Bloqueei seu número, deletei nossas fotos do celular e pedi a Juliana que viesse buscar os pertences que ele havia deixado. Não quero nada dele nesta casa, disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Tem certeza, Carol? Não quer pensar mais um pouco? Juliana questionou preocupada. Tenho mais é que agradecer. Ele mostrou quem realmente é antes de desperdiçarmos mais tempo juntos. Respondi, engolindo o nó que insistia em se formar na garganta. As semanas seguintes foram um borrão de emoções e desafios logísticos. Como professora da rede estadual, meu salário mal cobria nossas despesas básicas,
E agora tinha que arcar sozinha com o aluguel e os tratamentos de Miguel. A fisioterapia 3 vezes por semana, a fonoaudióloga, os medicamentos, tudo pesava no orçamento que antes era compartilhado. Foi quando descobri o verdadeiro significado de rede de apoio. Juliana passou a buscar Miguel na creche nos dias em que eu tinha aula até mais tarde. Meus pais, mesmo morando em Itamaracá, vinham passar os fins de semana conosco, trazendo peixe fresco e frutas do quintal. Dona Josefa, do grupo de apoio, me indicou para dar aulas particulares de reforço para o sobrinho, o que trouxe um extra bem-vindo ao fim do mês. Mariana, a terapeuta ocupacional, foi além de suas obrigações profissionais. Quando soube que eu estava fazendo malabarismos para conciliar trabalho e cuidados com Miguel, ofereceu-se para ajustar seus horários de atendimento. Podemos fazer algumas sessões em sua casa, depois que você voltar do trabalho, sugeriu com aquela gentileza que lhe era característica. Foi durante uma dessas sessões domiciliares, 3 meses após o abandono de Leandro, que recebi a ligação que mudaria novamente o rumo da nossa história. Carolina Santos? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, é ela. Aqui é Tânia Mendes, assistente social do Fórum de Recife. Estou ligando a respeito do processo de pensão alimentícia para seu filho Miguel. Meu coração acelerou. Eu não havia movido nenhum processo. Na verdade, desde aquela última mensagem, tinha decidido que preferia criar Miguel sozinha, a depender de qualquer coisa que viesse de Leandro. Deve haver algum engano. Eu não entrei com nenhum pedido de pensão, respondi confusa. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. A senhora não é ex-esposa de Leandro Almeida? Mãe de Miguel Santos Almeida, 4 anos, portador de paralisia cerebral? Sim, sou eu mesma, mas... Senhora Carolina, consta aqui uma ação movida há 2 semanas por um escritório de advocacia em seu nome, solicitando pensão alimentícia e reparação por abandono afetivo. A sala pareceu girar ao meu redor. Mariana percebeu meu desconforto e se aproximou, preocupada, enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Isso é impossível. Eu jamais contratei advogado algum, afirmei, sentindo a raiva crescer. Será que Leandro havia chegado ao ponto de forjar um processo para se fazer de vítima? Entendo. De qualquer forma, a audiência está marcada para o dia 15 do próximo mês. A senhora receberá a intimação nos próximos dias. Sugiro que busque orientação jurídica o quanto antes. Mas, após desligar, expliquei rapidamente a situação para Mariana, que parecia tão perplexa quanto eu. Isso não faz sentido nenhum, disse ela, franzindo a testa. Por que alguém entraria com um processo em seu nome? Naquela mesma noite, após colocar Miguel para dormir, sentei-me com o notebook na mesa da cozinha e comecei a investigar. Encontrei o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco e, com o número do processo que anotei durante a ligação, consegui acessar informações básicas. Era real. Havia mesmo uma ação movida contra Leandro, em meu nome, pelo escritório Mulheres por Justiça. Um nome que eu nunca havia ouvido antes. Dormi mal, atormentada por pesadelos nos quais Leandro surgia com um sorriso debochado, dizendo que eu era tão incompetente que precisava que outros lutassem minhas batalhas. Acordei exausta, mas determinada a desvendar esse mistério. Logo após deixar Miguel na creche, dirigi-me ao endereço do escritório de advocacia, localizado no centro do Recife, próximo ao mercado de São José. Era um sobrado antigo, restaurado com uma placa discreta na entrada. Mulheres por Justiça. Advocacia especializada. Fui recebida por uma jovem secretária que, ao ouvir meu nome, sorriu de forma calorosa. Dona Carolina, que bom que veio. A doutora Regina estava justamente comentando sobre a senhora hoje cedo. Vou avisá-la que está aqui. Minutos depois, fui conduzida a uma sala ampla, de paredes claras decoradas com quadros de artistas pernambucanos. Atrás de uma mesa de madeira maciça, uma mulher negra de cerca de 50 anos,
cabelos curtos, com fios grisalhos e olhos penetrantes, levantou-se para me receber. Carolina Santos, finalmente nos conhecemos pessoalmente, disse ela, estendendo a mão. Sou Regina Oliveira, coordenadora jurídica do nosso coletivo. Prazer em conhecê-la, doutora, mas confesso que estou completamente confusa. Não entendo como existe um processo judicial em meu nome que eu nunca autorizei. Regina indicou uma cadeira para que eu me sentasse e acomodou-se novamente atrás da mesa. Compreendo sua surpresa. Antes de tudo, quero garantir que não estamos agindo de má fé. Nosso escritório atua em defesa de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mães solo de crianças com deficiência. Mas como souberam do meu caso? E por que agir sem meu consentimento? Questionei, ainda desconfiada. Ela respirou fundo antes de responder. O que vou lhe contar agora pode parecer surpreendente. Recebemos sua indicação através de Mariana Torres, terapeuta ocupacional de seu filho. A revelação caiu como uma bomba. Mariana? Minha Mariana, que se tornou quase uma amiga nos últimos meses? Que vinha à minha casa e conhecia minha realidade tão de perto? Isso não pode ser verdade, murmurei, sentindo uma mistura de traição e incredulidade. Entendo seu choque, mas Mariana faz parte de uma rede de profissionais de saúde que identificam casos críticos e nos encaminham. Não é a primeira vez que agimos assim, Carolina. Muitas mulheres em sua situação não buscam seus direitos por medo, vergonha ou simples falta de informação. Mas iniciar um processo sem meu conhecimento, isso é legal? Regina sorriu de leve. Na verdade, o processo ainda não foi oficialmente iniciado. O que fizemos foi um registro preliminar, uma consulta jurídica em seu nome. A ação só prosseguirá com sua autorização formal. A ligação que você recebeu foi parte do nosso protocolo para estabelecer contato. Por alguns instantes fiquei em silêncio, tentando processar toda aquela informação. Parte de mim queria se sentir indignada pela invasão de privacidade, mas outra parte, talvez a mais racional, reconhecia que essa poderia ser uma oportunidade que eu jamais buscaria por conta própria. E o que exatamente esse processo busca? Perguntei finalmente. Regina abriu uma pasta e retirou alguns documentos. 2 pontos principais. Primeiro, a regularização da pensão alimentícia a que Miguel tem direito por lei, calculada com base na renda de Leandro, incluindo retroativos desde o abandono. Segundo, uma indenização por danos morais devido ao abandono afetivo, que no caso de uma criança com deficiência, configura agravante. Ela empurrou os papéis em minha direção. Fizemos um levantamento preliminar e descobrimos que seu ex-marido foi promovido a diretor de projetos na construtora há 2 meses. Seu salário atual é quase 5 vezes o que você ganha como professora. Aquela informação foi como um tapa. Enquanto eu contava moedas para comprar os remédios de Miguel, Leandro estava sendo promovido, prosperando, vivendo sua vida como se nós nunca tivéssemos existido. E tem mais, continuou Regina, com um tom que misturava profissionalismo e indignação contida. Encontramos registros de que ele iniciou um novo relacionamento. Está morando com uma mulher no condomínio Reserva do Paiva, um dos mais caros da região metropolitana. Cada palavra era como uma agulha. Não pela questão amorosa. Já havia superado qualquer sentimento romântico por Leandro. O que doía era a injustiça brutal de tudo aquilo. A facilidade com que ele havia seguido em frente, construindo uma nova vida de luxo, enquanto eu lutava diariamente para garantir tratamentos básicos para nosso filho. Você não precisa decidir agora, disse Regina, notando minha perturbação. Leve os documentos, leia com calma, converse com sua família. Estamos aqui para apoiá-la no que decidir. Ao sair do escritório, caminhei sem rumo pelas ruas do centro histórico do Recife. O sol forte castigava, mas eu mal sentia o calor. Minha mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Na ponte sobre o Capibaribe,
Parei para observar as águas barrentas que corriam lentas em direção ao oceano. Como aquele rio que seguia seu curso independentemente dos obstáculos, eu também precisava seguir. Decidi ir ao encontro de Mariana no centro de reabilitação. Precisava ouvi-la, entender suas razões, antes de tirar qualquer conclusão. Encontrei-a no intervalo entre atendimentos, organizando materiais terapêuticos coloridos que tanto encantavam Miguel. Ao me ver, seu sorriso habitual deu lugar a uma expressão apreensiva. "Você já sabe, não é?" perguntou, sem rodeios. "Por que, Mariana? Por que fez isso pelas minhas costas?" Ela sentou-se em uma das pequenas cadeiras infantis e indicou outra para mim. "Porque vi você desmoronar e se reconstruir sozinha, dia após dia. Porque conheço seus esforços para dar ao Miguel tudo o que ele precisa, mesmo quando isso significa pular refeições ou adiar contas. E principalmente porque vi em você a mesma história de minha mãe, que criou 3 filhos sozinha, um deles com síndrome de Down, após meu pai abandoná-la." Sua voz embargou. "Quando conheci o coletivo Mulheres por Justiça, através de um caso similar, pensei imediatamente em você. Não contei por medo da sua reação, mas principalmente porque sei que você jamais buscaria isso por conta própria. Você é orgulhosa demais, Carolina." "Não é questão de orgulho", rebati. "É que não quero nada dele, nada que nos conecte novamente." "Não é para você, Carol. É para Miguel. É direito dele." "Você consegue imaginar quanto custará a faculdade quando ele crescer? Os tratamentos especializados que ele pode precisar no futuro? A adequação da casa para garantir sua mobilidade?" Cada pergunta era como um tijolo de realidade sendo empilhado à minha frente. Mariana tinha razão. Eu estava pensando no presente, na minha mágoa atual, e não no futuro de Miguel. "A decisão é sua", concluiu Mariana. "Só queria que você tivesse essa porta aberta, caso decidisse atravessá-la." Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervilhando. Liguei para Juliana, contei tudo, ouvi seus conselhos. Liguei para meus pais, que foram categóricos. "É direito do menino, filha. O pai pode ter abandonado, mas a responsabilidade continua." À noite, sentada ao lado da caminha de Miguel, observei meu filho dormindo pacificamente, alheio às tempestades adultas que o cercavam. Pensei em tudo o que ele precisaria ao longo da vida, na escola adaptada que eu não tinha como pagar, nas terapias avançadas que poderiam ajudá-lo a desenvolver ainda mais suas habilidades, no futuro que eu queria construir para ele, um futuro de possibilidades, não de limitações. Foi então que tomei minha decisão. Pela manhã, ligaria para a doutora Regina e autorizaria o prosseguimento do processo. Não por vingança contra Leandro, nem para aliviar minhas dificuldades, mas porque Miguel merecia tudo que fosse legalmente seu por direito. O que eu não imaginava era que essa decisão desencadearia uma reação que mudaria completamente o rumo da nossa história. 3 dias depois, recebi uma ligação do número de Leandro, aquele mesmo que eu havia bloqueado meses atrás. Hesitei, o coração acelerado, mas atendi. "O que você pensa que está fazendo?" A voz dele soou raivosa do outro lado. "Contratar advogados para me processar? É assim que pretende resolver as coisas?" Respirei fundo, surpreendentemente calma. "Olá para você também, Leandro. Quanto tempo? Como vai sua nova vida no Reserva do Paiva?" O silêncio momentâneo do outro lado me deu uma satisfação que não esperava sentir. "Andou me investigando? Isso é assédio, sabia?" Ele rebateu, visivelmente desconfortável. "Não, Leandro. Isso é consequência. Você abandonou um filho com necessidades especiais, sumiu por meses e agora quer ditar como as coisas devem ser resolvidas? Eu não abandonei ninguém. Precisei de um tempo, só isso." Estava planejando voltar a fazer parte da vida do Miguel. A mentira era tão descarada que quase ri. "Sério? E aquela mensagem dizendo que eu não servia nem como mãe e que ele nunca seria normal, era parte desse seu plano amoroso de retorno?" Novamente silêncio. Imaginei-o do outro lado, em seu apartamento de luxo,
tentando formular alguma desculpa convincente. Eu estava nervoso, Carol. Disse coisas que não devia. Mas isso não justifica me processar e tentar tirar meu dinheiro. Seu dinheiro? Repeti, sentindo a raiva crescer pela primeira vez na conversa. O que estou buscando é o direito do seu filho a uma pensão alimentícia digna, Leandro. Algo que você deveria ter oferecido espontaneamente, se tivesse o mínimo de decência. Escuta aqui. Sua voz endureceu. Você não sabe com quem está se metendo. Tenho contatos, tenho influência. Posso fazer sua vida virar um inferno se insistir com esse processo. Aquela ameaça velada, em vez de me amedrontar, acendeu algo dentro de mim, uma determinação que não sabia que existia. Não, Leandro, você é quem não sabe com quem está lidando. Não sou mais aquela mulher quebrada que você deixou para trás. E quanto a fazer minha vida um inferno, você já tentou isso uma vez, lembra? Não funcionou. Desliguei antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu havia enfrentado Leandro de igual para igual. No dia seguinte, quando cheguei ao centro de reabilitação com Miguel, Mariana me recebeu com um abraço apertado. Ele esteve aqui, disse ela em voz baixa. Leandro, veio exigir informações sobre você, sobre quem havia iniciado o processo. Meu sangue gelou. E o que você disse? A verdade. Que como profissional de saúde, testemunhei o abandono e suas consequências, e que apoiava integralmente o processo. Ele não gostou nada. Naquela mesma tarde, recebi um e-mail do colégio onde lecionava. A diretora solicitava uma reunião urgente para o dia seguinte. Sem maiores explicações. Quando cheguei à escola, Dona Carmen, diretora há mais de 20 anos, me recebeu com uma expressão grave que nunca havia visto antes. Carolina, recebemos uma denúncia anônima contra você. Alegações sérias de negligência com seu filho que estariam afetando seu desempenho profissional. A acusação era tão absurda que fiquei sem palavras por alguns instantes. Quem faria uma denúncia assim? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A denúncia veio acompanhada de um pedido de investigação por parte da construtora Alves em Mendonça. Aparentemente, alguém de lá tem interesse pessoal no caso. A construtora onde Leandro trabalhava. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Dona Carmen, isso é retaliação. Estou movendo um processo de pensão alimentícia contra meu ex-marido, que trabalha nessa construtora. Ele está usando a influência dele para me prejudicar. A expressão da diretora suavizou-se um pouco. Desconfiei que fosse algo assim. Conheço seu trabalho há anos, Carolina. Sei do seu compromisso com os alunos e com seu filho. Mas preciso seguir o protocolo e registrar a denúncia. Saí da escola sentindo como se carregasse o mundo nas costas. Leandro havia cumprido sua ameaça. Estava tentando me desestabilizar, atingir minha reputação profissional, talvez até colocar em risco minha guarda sobre Miguel. Dirigi até o escritório de Regina com o coração pesado. Precisava contar o que estava acontecendo, entender quais eram minhas opções. Isso só prova que estamos no caminho certo, disse a advogada após ouvir tudo. Se ele está reagindo assim, é porque sabe que vai perder no tribunal. Mas isso também é grave, Carolina. Configura assédio processual e tentativa de intimidação de testemunha, no caso a Mariana. O que fazemos agora? Perguntei, exausta. Documentamos tudo, cada ameaça, cada tentativa de retaliação, e incluímos no processo. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto cansado. Mas mais importante, você não está sozinha nessa batalha, Carolina. Nosso coletivo existe justamente para enfrentar homens como Leandro, que acham que podem usar poder e dinheiro para silenciar mulheres. Naquela noite, ao colocar Miguel para dormir, meu filho segurou meu rosto entre suas pequenas mãos, como costumava fazer quando me percebia triste. Mamãe tá bem? Perguntou com aquela vozinha que demorou tanto para desenvolver e que para mim soava como música. Mamãe tá lutando, meu amor,
respondi, beijando sua testa. E vai ficar tudo bem. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de casa para levar Miguel à creche, encontrei um envelope pardo no capacho. Sem remetente, sem marcas. Apenas meu nome escrito em letras de forma. Dentro, havia uma única folha com o timbre da construtora Alves em Mendonça e uma mensagem que fez meu sangue gelar. Desista do processo ou terei que tomar medidas mais severas. Sei onde você e o garoto moram. Esta é minha última advertência. Olhei para Miguel, que brincava alheio com seus carrinhos na sala. E naquele momento, tive certeza de que não haveria recuo possível. A guerra estava declarada. Com as mãos trêmulas, guardei a carta ameaçadora numa pasta e liguei imediatamente para Regina. Em questão de horas, estávamos registrando um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro. Ameaça por escrito é prova concreta. Explicou a delegada Patrícia Vasconcelos, uma mulher de meia idade com olhos experientes que pareciam já ter visto de tudo. Isso muda completamente o cenário do seu caso. Nos dias que se seguiram, implementamos um plano de segurança. Juliana me emprestou dinheiro para instalar câmeras na entrada do apartamento. Meus pais insistiram que Miguel e eu nos mudássemos temporariamente para Itamaracá, mas recusei. Não abandonaria meu trabalho, nem interromperia os tratamentos de Miguel. Se eu fugir agora, estarei ensinando meu filho que devemos recuar diante de injustiças. Expliquei para minha mãe, que balançou a cabeça, dividida entre o orgulho e a preocupação. A audiência de conciliação foi marcada para dali a 2 semanas. Regina me preparou para todos os cenários possíveis, mas nada poderia me preparar para o que encontraria no fórum. Na manhã da audiência, deixei Miguel com Juliana e segui para o centro de Recife com o coração aos pulos. Usava um vestido azul marinho simples, cabelo preso num coque baixo, maquiagem mínima. Queria parecer profissional e séria, não uma vítima fragilizada. Na sala de espera do fórum, avistei Leandro pela primeira vez em quase 1 ano. Estava em pé, conversando com um homem de terno caríssimo que presumi ser seu advogado. Ao me ver, seus olhos se estreitaram, mas não se aproximou. Ao seu lado, para minha surpresa, estava uma mulher loira, alta, de roupas elegantes. A nova namorada, sussurrou Regina ao perceber meu olhar. Acredito que a trouxe para tentar mostrar que formou uma família estável. Sentamos em bancos opostos, o ar entre nós tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Vez ou outra, flagrava a mulher me observando com curiosidade mal disfarçada. O que Leandro teria contado a ela sobre mim? Que eu era uma mãe desequilibrada? Uma ex-esposa vingativa? Quando finalmente fomos chamados, entrei na sala de audiência com as pernas bambas, mas a cabeça erguida. O juiz, Dr. Anselmo Guedes, um senhor de cabelos grisalhos e expressão neutra, nos recebeu com formalidade. Estamos aqui para tentar uma conciliação no caso de pensão alimentícia para o menor Miguel Santos Almeida, começou ele, ajustando os óculos para ler o processo. Antes de ouvir os advogados, gostaria que ambas as partes expusessem brevemente sua visão do caso. O advogado de Leandro pediu a palavra primeiro. Excelência, meu cliente nunca se negou a cumprir suas obrigações paternas. Houve, sim, um afastamento temporário causado pela dificuldade emocional em lidar com a condição especial da criança, mas ele estava planejando retomar o contato gradualmente quando foi surpreendido por este processo agressivo. Regina anotava cada palavra, seu rosto impassível. Quando chegou nossa vez, ela foi direta. Excelência, os fatos são simples. O senhor Leandro Almeida abandonou mulher e filho há aproximadamente 1 ano, quando a criança tinha apenas 3 anos. Durante todo esse período, não contribuiu financeiramente, não visitou o menor e chegou a enviar mensagens degradantes à mãe, questionando sua capacidade maternal e referindo-se ao próprio filho em termos pejorativos.
O juiz olhou para Leandro, que mantinha uma expressão controlada. O senhor confirma o teor dessas mensagens, senhor Almeida? Foram momentos de fraqueza, Excelência. Estava passando por uma depressão severa. Depressão para a qual não buscou tratamento pelo que consta, rebateu Regina. Enquanto isso, conseguiu uma promoção profissional, mudou-se para um condomínio de luxo e iniciou um novo relacionamento. A mulher ao lado de Leandro mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Começava a me perguntar quanto ela realmente sabia sobre nossa história. O juiz folheou alguns documentos. Consta aqui também uma denúncia de ameaça recente. A senhora poderia explicar, dona Carolina? Tomei coragem e relatei sobre o envelope deixado em minha porta, mostrando a carta original que havíamos anexado ao processo. Leandro imediatamente se agitou. Isso é absurdo! Nunca escrevi tal coisa! O documento tem o timbre da construtora onde o senhor trabalha, observou o juiz. Qualquer um poderia ter acesso a um papel timbrado. Isso é claramente uma tentativa de me prejudicar, protestou Leandro, o rosto vermelho de indignação. Foi quando Regina jogou sua cartada. Excelência, gostaríamos de apresentar uma testemunha que pode confirmar o padrão de comportamento ameaçador do senhor Almeida. O juiz autorizou e, para minha surpresa, Mariana foi chamada à sala. Com passos firmes e o olhar determinado que eu conhecia bem, ela se posicionou diante da mesa do juiz. A senhora é? Questionou o doutor Anselmo. Mariana Torres, terapeuta ocupacional do menor Miguel há 2 anos. E qual sua relação com as partes? Profissional, Excelência. Acompanho o desenvolvimento de Miguel desde antes da separação dos pais. Leandro a encarava com ódio mal contido, o que não passou despercebido ao juiz. A senhora presenciou comportamentos relevantes para este caso? Mariana respirou fundo. Sim, Excelência. Presenciei o progressivo afastamento do pai, a sobrecarga emocional e financeira da mãe, e mais recentemente fui abordada de forma agressiva pelo senhor Leandro na porta do centro de reabilitação, exigindo informações sobre o processo e fazendo insinuações sobre meu trabalho. A sala ficou em silêncio. Os olhos do juiz se moviam de Mariana para Leandro, avaliando. Senhor Almeida, o senhor confirma ter abordado a testemunha? Apenas conversei com ela. Não houve agressividade. Tenho o vídeo da câmera de segurança do centro, Excelência. Interveio Mariana, surpreendendo a todos. A administração preservou as imagens após o incidente. O juiz determinou um breve recesso para analisar o material. Enquanto saíamos da sala, percebi a namorada de Leandro cochichando algo em seu ouvido, visivelmente perturbada. Ele respondeu entre dentes, irritado. No corredor, Regina parecia confiante. Estamos indo bem. O juiz parece sensível à causa. Acha que ele vai aceitar nossa proposta? Perguntei nervosa. É provável que determine uma pensão provisória hoje, enquanto o valor final é calculado com base nos rendimentos dele. Mas o mais importante agora é a medida protetiva que solicitamos devido às ameaças. Quando retornamos à sala, o clima havia mudado. O juiz parecia mais sério e Leandro mais agitado. Notei que a namorada não voltou com ele. Após analisar o vídeo apresentado, fica claro para este juízo que existe uma situação de intimidação. Começou o doutor Anselmo. Portanto, determino imediatamente uma medida protetiva proibindo o senhor Leandro Almeida de se aproximar da senhora Carolina Santos e do menor Miguel a menos de 200 metros, bem como de fazer contato por qualquer meio. O rosto de Leandro se contorceu em fúria, mas seu advogado colocou a mão em seu braço, contendo-o. Quanto à pensão alimentícia, continuou o juiz, fixo provisoriamente o valor de 30% dos rendimentos líquidos do requerido a ser depositado mensalmente em conta a ser informada pela genitora, até que se conclua a perícia financeira para determinação do valor definitivo. Regina apertou minha mão por baixo da mesa. Era uma vitória inicial significativa. Por fim, acrescentou o juiz,
Determino o encaminhamento das evidências de ameaça para investigação criminal, podendo resultar em processo à parte. Quando a audiência foi encerrada, senti um misto de alívio e incredulidade. Em poucas horas, tínhamos conseguido mais do que eu imaginava ser possível. No corredor, enquanto conversava com Regina sobre os próximos passos, vi a namorada de Leandro se aproximando sozinha. Instintivamente, fiquei tensa. "Posso falar com você por um minuto?" pediu ela, surpreendendo-me com o tom educado. Regina fez menção de intervir, mas indiquei que estava tudo bem. Afastamo-nos alguns passos. "Meu nome é Débora", ela se apresentou. "Só queria dizer que não sabia de tudo isso. Leandro me contou uma versão bem diferente da história." Não soube o que responder. Parte de mim queria dizer que não me importava com o que ela sabia ou deixava de saber, mas contive o impulso. "Ele disse que você havia impedido o contato dele com o filho", continuou ela. "Que você era instável emocionalmente e usava a criança para extorquí-lo." Senti o sangue ferver, mas mantive a compostura. "E agora, depois do que viu e ouviu aqui hoje?" Ela desviou o olhar, constrangida. "Agora entendo que fui enganada também. Sinto muito pelo que você e seu filho passaram." Antes que eu pudesse responder, vi Leandro saindo da sala com seu advogado. Ao nos avistar conversando, seu rosto se transformou numa máscara de fúria. "O que pensa que está fazendo?" vociferou, avançando em nossa direção. "Senhor Almeida, a medida protetiva já está em vigor", advertiu Regina, interpondo-se. "Afaste-se imediatamente, ou chamarei o oficial de justiça." "Você não percebe o que ela está fazendo?" gritou ele para Débora, ignorando Regina. "Está manipulando você também. É isso que ela faz." 2 seguranças do fórum se aproximaram, alertados pelos gritos. "Algum problema aqui?" "Este senhor está violando uma medida protetiva recém-expedida", explicou Regina calmamente. Enquanto Leandro era contido e advertido pelos seguranças, Débora murmurou um "sinto muito" e afastou-se rapidamente, visivelmente abalada. Aquela cena no fórum, embora constrangedora, serviu para confirmar tudo o que eu havia dito ao juiz. Leandro não conseguia controlar sua raiva, seu senso de posse e dominação. Saí do fórum exausta, mas aliviada. A batalha não estava terminada, mas havíamos vencido o primeiro e talvez mais importante round. Nos dias que se seguiram, descobri que Débora havia terminado o relacionamento com Leandro e deixado o apartamento que dividiam. Também soube, através de Regina, que ele havia sido chamado para uma conversa séria na construtora após o incidente no fórum. A empresa não quer se associar a um caso de abandono familiar e violência psicológica, especialmente envolvendo uma criança com deficiência, explicou ela. É má publicidade. Uma semana após a audiência, quando voltava da escola numa sexta-feira chuvosa, encontrei um carro desconhecido estacionado em frente ao meu prédio. Meu coração disparou ao reconhecer Leandro ao volante, olhando fixamente para a entrada. Parei a alguns metros de distância e liguei imediatamente para a polícia, relatando a violação da medida protetiva. Enquanto aguardava, enviei mensagem para Juliana, que estava com Miguel, pedindo que não saíssem de casa sob hipótese alguma. Leandro me viu e saiu do carro. Parecia diferente, desleixado, com a barba por fazer e olheiras profundas. Muito diferente do homem sempre impecável que eu conhecera. "Carol, preciso falar com você", disse ele, aproximando-se. "Não se aproxime mais." "Há uma medida protetiva, você sabe disso", respondi, mantendo a voz firme apesar do medo. "É sobre o Miguel. Quero vê-lo. Tenho direito." "Agora você se lembra que tem um filho? Depois de 1 ano de abandono?" Ele passou as mãos pelo cabelo, num gesto de frustração que eu conhecia bem. "Cometi erros, ok? Erros graves. Mas ele ainda é meu filho. Um filho que você chamou de peso morto. Um filho que você disse que nunca seria normal." Rebati, sentindo a indignação superar o medo.
Eu não estava bem, Carol. Não conseguia lidar com a situação. E eu conseguia? Você acha que foi fácil para mim? A diferença é que eu fiquei. Eu lutei. Eu não abandonei nosso filho quando ele mais precisava de nós. Vi uma viatura se aproximando lentamente e fiz um discreto sinal com a cabeça. Leandro, concentrado em sua argumentação, não percebeu. Estou disposto a pagar a pensão, a ajudar financeiramente. Só quero poder ver o Miguel de vez em quando. Isso não é negociável na calçada, Leandro. Há um processo legal em andamento. Seu advogado pode entrar com pedido de visitação supervisionada, se você realmente estiver interessado. 2 policiais saíram da viatura e se aproximaram. Senhora Carolina Santos? Perguntou um deles. Sim, sou eu. Recebemos uma denúncia de violação de medida protetiva. Leandro empalideceu ao ver os policiais. Isso não era necessário. Estávamos apenas conversando. Senhor Leandro Almeida? Questionou o policial consultando um papel. Sim. O senhor está ciente de que existe uma determinação judicial proibindo sua aproximação da senhora Carolina Santos e do menor Miguel Almeida num raio de 200 metros? Estou, mas... Neste caso, o senhor terá que nos acompanhar à delegacia por descumprimento de ordem judicial. Leandro me olhou com uma mistura de raiva e desespero enquanto era conduzido à viatura. Naquele momento, não senti satisfação ou vingança. Apenas um profundo cansaço e a certeza de que estava fazendo o que era necessário para proteger a mim e a Miguel. Enquanto a viatura se afastava, meu celular tocou. Era Regina. Carolina? Acabei de receber uma ligação do juiz. Ele analisou a perícia financeira e vai determinar o valor final da pensão na próxima semana. Quanto? Perguntei, ainda tremendo pela confrontação. 50% dos rendimentos de Leandro, incluindo participação nos lucros e bônus. E mais, o juiz determinou que a construtora abra uma conta especial para Miguel, onde será depositado mensalmente um valor para um fundo educacional. Sentei-me no primeiro degrau da entrada do prédio, as pernas fracas demais para me sustentarem. Como ele conseguiu isso? O relatório da assistente social pesou muito. Ela descreveu em detalhes a rotina de Miguel, os tratamentos, as necessidades futuras. Mas acho que o que realmente fez diferença foi a carta que você escreveu. Durante o processo, Regina havia me pedido para escrever uma carta ao juiz, descrevendo não apenas os desafios financeiros, mas principalmente como era a nossa vida diária. As pequenas lutas e vitórias de Miguel, seus progressos na fisioterapia, seus sonhos de criança que falava em ser astronauta como o papai do João, um coleguinha da creche. O juiz mencionou especificamente o trecho em que você descreve Miguel guardando desenhos numa caixinha para mostrar ao papai quando ele voltar. Continuou Regina. Parece que isso o tocou profundamente. Comecei a chorar ali mesmo, na escada do prédio, sob a chuva fina que caía. Não era apenas pelo dinheiro, que sem dúvida mudaria nossas possibilidades. Era pelo reconhecimento, oficial, legal, documentado, de que Miguel merecia tudo aquilo. De que seus sonhos, suas necessidades, seu futuro importavam. Quando finalmente subi ao apartamento, Juliana me recebeu com um abraço apertado. Miguel correu até mim com seus passinhos desajeitados que para mim eram mais graciosos que qualquer bailarino. Mamãe, eu desenhei você, exclamou ele, erguendo uma folha onde uma figura de palito com cabelo encaracolado sorria sob um sol amarelo brilhante. Abracei meu filho com força, enterrando o rosto em seus cabelos que cheiravam a shampoo de camomila. Tá chorando, mamãe? Perguntou ele, tocando meu rosto molhado. De felicidade, meu amor. Às vezes, a gente chora de felicidade também. Naquela noite, enquanto observava Miguel dormir, pensei em todo o caminho percorrido desde aquela terça-feira de dezembro, quando as palavras de Leandro tentaram me destruir. Pensei nas pessoas que surgiram na minha vida. Mariana, Regina, o grupo de apoio. Pensei na força que descobri em mim mesma. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. Como você está?
Soube do que aconteceu hoje. Olhei para Miguel mais uma vez e digitei lentamente. Estamos bem. Pela primeira vez em muito tempo, acho que realmente vamos ficar bem. Apoiei a cabeça na parede e fechei os olhos. Amanhã seria outro dia. Haveria mais desafios, mais batalhas. Leandro provavelmente tentaria nova aproximação. Talvez até entrasse com pedido de visitação, como havia mencionado. O futuro ainda era incerto em muitos aspectos. Mas uma coisa eu sabia com absoluta certeza. Nunca mais permitiria que alguém, nem mesmo o pai do meu filho, me fizesse duvidar da minha força, do meu valor ou da minha capacidade de proteger o que era mais precioso para mim. Naquela noite, adormeci ao lado da cama de Miguel, de mãos dadas com meu filho. Pela primeira vez em muito tempo, sem pesadelos. Parte 5. Conclusão, resolução e reflexão final. 3 anos depois. Os ipês amarelos do Parque da Jaqueira exibiam sua florada mais exuberante naquele setembro recifense. O céu, de um azul quase irreal, servia de tela para os galhos dourados que balançavam na brisa da tarde. Sentada em um banco sob a sombra fresca, observava Miguel, agora com 7 anos, correndo com outros meninos pelo gramado. "Mãe, olha eu!" gritou ele, apoiando-se em suas muletas especiais para dar uma volta completa em torno de si mesmo, uma nova habilidade que havia acabado de dominar e da qual se orgulhava imensamente. "Estou vendo, meu amor. Você está incrível!" respondi, sorrindo e acenando. Cada conquista dele, por menor que pudesse parecer aos olhos alheios, era para mim um pequeno milagre digno de celebração. Era difícil acreditar em quanto nossas vidas haviam mudado nos últimos 3 anos. O apartamento no Espinheiro havia dado lugar a uma casa térrea no bairro de Casa Forte, adaptada às necessidades de Miguel, com rampas, barras de apoio e espaço para suas sessões de fisioterapia em casa. Eu continuava lecionando, mas agora era coordenadora pedagógica da área de literatura, um cargo que me permitia horários mais flexíveis para acompanhar os tratamentos do meu filho. E Miguel? Miguel havia florescido. Com o apoio financeiro garantido pela pensão e pelo fundo educacional determinado pelo juiz, pude matriculá-lo numa escola inclusiva com estrutura adequada e profissionais preparados. Suas sessões de terapia aumentaram: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia. Os resultados eram visíveis não apenas em seu desenvolvimento físico, mas principalmente em sua autoconfiança. "Dona Carolina?" Voltei-me para encontrar Walter, o segurança do parque que conhecíamos bem, aproximando-se com sua expressão habitualmente gentil. "Ele chegou", informou discretamente. "Está na entrada principal, como combinado." Meu coração acelerou levemente. Mesmo depois de todo esse tempo, os encontros ainda me deixavam ansiosa. "Obrigada, Walter. Pode avisá-lo que estamos no local de sempre." Enquanto o segurança se afastava, respirei fundo e chamei Miguel. "Filho, venha cá um pouquinho." Ele veio mancando alegremente, o rosto corado pelo esforço, os cabelos escuros colados à testa suada. "Seu pai chegou", informei, ajeitando sua camiseta. "Está pronto?" Miguel assentiu, seu sorriso diminuindo um pouco, substituído por uma expressão mais séria. "Tô, mãe." As visitas quinzenais haviam começado há pouco mais de 1 ano, após um longo processo de aproximação supervisionada. No início, eram encontros de apenas 1 hora, sempre com a presença de uma psicóloga indicada pelo juizado de família. Depois, evoluíram para tardes no parque, ainda sob vigilância, mas com mais liberdade para interação. Avistei Leandro caminhando em nossa direção, carregando um pacote embrulhado em papel colorido. Estava diferente do homem que conheci, mais magro, com alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, o semblante menos arrogante. Ainda assim, reconheci no modo como andava, no jeito de inclinar levemente a cabeça, traços do homem por quem me apaixonei tantos anos atrás. "Oi, Miguel."
Cumprimentou ele, aproximando-se e abaixando-se para ficar na altura do filho. Como você está, campeão? Tô bem. Aprendi a girar nas muletas, quer ver? Claro que quero. Afastei-me alguns metros, dando-lhes espaço como sempre fazia. Sentei-me num banco próximo, de onde podia observá-lo sem interferir. Vi Miguel demonstrando sua nova habilidade e o sorriso genuíno de Leandro ao aplaudi-lo. Era uma cena que jamais imaginei possível nos dias sombrios que se seguiram ao abandono. A transformação não havia sido súbita nem fácil. Depois daquele incidente em frente ao meu antigo prédio, Leandro passou 2 dias detido por violar a medida protetiva. Segundo Regina me contou posteriormente, foi um choque de realidade que o fez buscar ajuda profissional. Começou a frequentar terapia, ingressou num grupo de apoio para pais de crianças com deficiência e 6 meses depois, entrou com pedido formal para visitação supervisionada. No início, recusei-me a concordar. A ferida ainda estava aberta demais, a confiança completamente destruída. Foi Miguel quem inconscientemente mudou minha perspectiva. Numa noite, enquanto eu arrumava sua coleção de carrinhos, encontrei uma caixa escondida sob a cama. Dentro, dezenas de desenhos, todos retratando uma família de 3 pessoas. Mamãe, Miguel e papai, conforme as legendas escritas com sua caligrafia infantil irregular. Aquela descoberta me partiu o coração. Apesar de tudo, Miguel ainda sonhava com a presença do pai. Ainda guardava em seu coração de criança o espaço que pertencia a Leandro. Depois de muita reflexão e longas conversas com a psicóloga de Miguel, decidi permitir que o processo de aproximação começasse, sob condições estritas e sempre priorizando o bem-estar emocional do meu filho. No banco do parque, folheava distraidamente um livro enquanto os observava. Miguel agora mostrava ao pai seu novo aplicativo educativo no tablet, um programa especial que o ajudava a praticar coordenação motora fina. Posso? A voz familiar me tirou dos devaneios. Levantei os olhos para encontrar Mariana, com seu eterno coque despretensioso e sorriso acolhedor. Claro, respondi, fazendo espaço no banco. Mariana continuava sendo terapeuta ocupacional de Miguel, mas ao longo dos anos havia se tornado muito mais. Uma amiga, uma confidente, quase uma irmã. Foi ela quem segurou minha mão durante as primeiras visitas supervisionadas, quem me acalmou nos momentos de dúvida, quem me lembrou sempre que, independentemente dos erros de Leandro, era importante para Miguel ter a chance de conhecer seu pai. Como estão as coisas hoje? Perguntou ela, observando a dupla à distância. Surpreendentemente tranquilas. Ele trouxe um presente, provavelmente mais um brinquedo educativo sugerido pela psicóloga. Mariana sorriu. Você percebe como sua voz mudou quando fala dele? Não tem mais aquele tom amargo de antes. Refleti sobre a observação. Era verdade. O ódio corrosivo que senti por tanto tempo havia se transformado em algo mais próximo da indiferença, com lampejos ocasionais de compaixão. Acho que perdoar não é sobre esquecer o que aconteceu, comentei, colocando em palavras um pensamento que vinha cultivando há meses. É sobre não permitir que o passado continue te envenenando no presente. Uma conclusão muito sábia, professora Carolina, brincou Mariana, dando-me um leve empurrão com o ombro. No gramado, Miguel havia aberto seu presente, um kit de robótica adaptado para crianças com dificuldades motoras. Seu rosto brilhava de excitação enquanto Leandro explicava pacientemente como funcionava. Você acha que um dia eles terão uma relação normal de pai e filho? Perguntei a Mariana, verbalizando uma dúvida que me acompanhava há tempos. Define normal, provocou ela com aquele jeito terapêutico de responder perguntas com perguntas. Sorri, reconhecendo a armadilha. Justo. Acho que normal não existe mesmo. O que existe é o que vocês estão construindo agora. Um relacionamento possível, com os limites e as possibilidades que a história de vocês permite. E isso é válido, Carol. Ficamos em silêncio por alguns momentos,
observando Miguel tentar montar uma peça do kit com a ajuda de Leandro. Vi a paciência no rosto do meu ex-marido, tão diferente da frustração que demonstrava nos primeiros meses de vida do nosso filho. Às vezes me pergunto como teria sido se ele não tivesse ido embora, confessei em voz baixa. Se tivéssemos enfrentado tudo juntos desde o início. E desperdiça energia pensando nisso? Questionou Mariana. Balancei a cabeça. Não mais. Aprendi que olhar para trás só faz sentido se for para reconhecer quanto caminho já percorremos. Miguel nos avistou e acenou, chamando-nos para ver sua criação. Levantamos e caminhamos até eles. Olha, mãe, um robô que anda sozinho. O pai ajudou a montar a parte difícil. O pai, não mais papai como nos desenhos escondidos, nem Leandro, como eu me referia a ele nos primeiros meses de reaproximação. Apenas pai. Uma palavra simples que carregava um mundo de significados sendo reconstruídos. Está incrível, filho. Elogiei, sinceramente impressionada com o pequeno robô que se movia em círculos no gramado. Leandro se levantou, limpando a grama dos joelhos. Miguel me contou sobre a apresentação da escola na semana que vem. Ele vai recitar um poema, não é? Sim, estamos ensaiando todos os dias. É um poema do Manuel de Barros que ele escolheu. Será que... Eu poderia assistir? Perguntou Leandro, com aquela hesitação que sempre surgia quando tentava expandir sua participação na vida do filho. Antes que eu pudesse responder, Miguel interveio. Pode sim, pai. Eu quero que você veja. Vou ser o melhor da turma. Trocamos um olhar rápido por cima da cabeça do nosso filho. Uma comunicação silenciosa entre dois adultos que, apesar de tudo, compartilhavam o amor incondicional por aquele pequeno ser. Claro que pode, confirmei. Envio os detalhes por mensagem. Miguel comemorou e voltou sua atenção ao robô, enquanto Mariana se ofereceu para ajudá-lo a fazer alguns ajustes. Leandro e eu nos afastamos alguns passos, criando um momento raro de conversa a sós. Queria te agradecer, disse ele, surpreendendo-me. Pelo quê? Por não ter desistido. Por ter lutado tanto por ele quando eu falhei. Por permitir que eu tente consertar pelo menos uma parte do estrago que causei. Sua voz embargou na última frase, e vi que lutava para conter a emoção. O Leandro de antes jamais se permitiria demonstrar vulnerabilidade assim. Não fiz por você, respondi com honestidade. Fiz por ele, porque toda criança merece a chance de conhecer suas origens, de entender sua história. Eu sei, e é por isso mesmo que sou grato. Ficamos em silêncio por alguns instantes, observando Miguel que ria às gargalhadas de algo que Mariana disse. Ele está tão bem, comentou Leandro. Tão feliz, tão... completo. Ele é uma criança incrível. Como a mãe. Olhei para Leandro buscando sinais de bajulação ou tentativas de reconciliação romântica. Um temor que me acompanhou nos primeiros meses de reaproximação. Mas não havia nada disso em seus olhos, apenas um reconhecimento sincero. Carolina, continuou ele, sei que algumas coisas não têm conserto. As palavras que disse, o tempo que perdi, não posso recuperar. Mas quero que saiba que me arrependo profundamente. E que admiro a mulher forte que você se tornou. Respirei fundo, sentindo um nó na garganta. Por tanto tempo esperei por essas palavras, um pedido de desculpas, um reconhecimento do mal causado. Imaginei que, quando finalmente viessem, trariam uma satisfação vingativa. Mas o que senti foi algo diferente. Um alívio tranquilo, como quem finalmente pousa no chão uma carga pesada que carregou por tempo demais. Obrigada por dizer isso, respondi simplesmente. Não disse que o perdoava. Algumas palavras precisam ser guardadas até que sejam completamente verdadeiras. Mas naquele momento, sob os ipês floridos do Parque da Jaqueira, com o som da risada de Miguel ao fundo, senti que havíamos virado uma página importante. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Recife com tons alaranjados, era hora de encerrar a visita.
Miguel se despediu do pai com um abraço rápido e voltou correndo, ou o mais próximo disso que suas pernas permitiam, para junto de mim. Tchau, Miguel. Até semana que vem na sua apresentação. Despediu-se Leandro. Tchau, pai. Vou ensaiar bastante. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, Miguel tagarelava animadamente sobre o robô, a apresentação da escola e 1000 outros assuntos que se atropelavam em sua mente curiosa. Mariana nos acompanhava, acrescentando comentários ocasionais à empolgação do meu filho. No carro, ajustando o cinto de segurança especial de Miguel, percebi-o repentinamente pensativo. Tudo bem, filho. Ele demorou um momento para responder, como fazia quando estava organizando pensamentos complexos. Mãe, sabe o que a professora Débora disse na aula de ciências? O quê, meu amor? Que algumas plantas só crescem fortes quando passa uma tempestade. Porque a chuva forte leva embora as folhas fracas e deixa só as mais fortes. Sorri, reconhecendo a metáfora. E o que você achou disso? Achei que a gente é tipo essas plantas. A gente teve uma tempestade, né? Quando o pai foi embora. Mas agora a gente tá mais forte. Senti os olhos marejarem diante da sabedoria simples e profunda daquela criança que o mundo um dia julgou imperfeita. Mariana, no banco do passageiro, também parecia emocionada. Você tem toda a razão, meu amor. Somos exatamente como essas plantas. Dirigi pelas ruas de Recife com o coração transbordando de um sentimento que demorei a identificar. Não era felicidade plena. A vida real raramente oferece esse tipo de emoção sem nuances. Era algo mais complexo e igualmente valioso. Paz. A paz de quem enfrentou a tempestade perdeu folhas pelo caminho, mas descobriu raízes mais profundas do que imaginava possuir. Em casa, após o banho e o jantar, sentei-me na beirada da cama de Miguel para nossa rotina de leitura noturna. Ele escolheu um livro de poemas infantis de Cecília Meirelles, sua autora favorita depois que descobriu que ela também era professora como a mamãe. Mãe! Chamou ele após terminarmos a leitura, já deitado sob o cobertor estampado com planetas e estrelas. Você acha que eu vou conseguir andar sem muletas um dia? A pergunta veio sem aviso, como muitas das inquietações que ele expressava nos momentos mais inesperados. O que a fisioterapeuta Raquel disse sobre isso? Que eu preciso continuar fazendo os exercícios, que cada corpo tem seu tempo, que eu já evoluí muito. E o que você acha? Ele refletiu por um momento, franzindo a testa de um jeito que me lembrava dolorosamente Leandro. Acho que vou conseguir. Mas também acho que não tem problema se eu precisar das muletas para sempre. Elas são tipo... minhas amigas que me ajudam a ir onde eu quero. Sorri, admirando sua maturidade. Sabe de uma coisa, Miguel? Todo mundo tem muletas na vida. Algumas a gente vê, como as suas. Outras são invisíveis. Mas todos nós precisamos de apoio para caminhar. Tipo você? Você tem muletas invisíveis, mãe? Tenho, sim. A tia Juliana é uma das minhas muletas. A tia Mariana é outra. Meus alunos, meus amigos do grupo de apoio, todos me ajudam a caminhar quando fica difícil. Ele assentiu, satisfeito com a resposta. Bocejou, os olhinhos já pesados de sono. E eu? Sou sua muleta também? Beijei sua testa, sentindo o perfume de shampoo infantil. Você, meu amor, não é muleta. Você é o motivo pelo qual eu caminho. Quando ele adormeceu, fiquei ainda alguns minutos observando seu rosto sereno. Pensei em tudo que havíamos vivido, nas palavras cruéis que um dia tentaram nos definir, nas batalhas que enfrentamos, nas vitórias que conquistamos. Em meu quarto, antes de dormir, abri o notebook para finalizar o planejamento das aulas da semana seguinte. Na pasta de documentos, encontrei um arquivo que não abria há muito tempo. O diário que comecei a escrever nos dias após o abandono de Leandro, como sugestão da psicóloga para organizar os pensamentos. Abri o arquivo e reli a primeira entrada, datada daquela terça-feira de dezembro, que parecia agora pertencer a outra vida. Ele disse que eu era inútil.
Mas foi ele quem fugiu da vida que prometeu construir comigo. Aquelas palavras ainda tinham o poder de evocar a dor, mas já não conseguiam me ferir como antes. Eram cicatrizes, marcas permanentes de feridas que, embora curadas, jamais desapareceriam completamente. Rolei até o final do documento e acrescentei uma nova entrada. Algumas palavras têm o poder de criar mundos inteiros, outras têm a força para destruí-los. As que escolhemos acreditar definem quem nos tornamos. Hoje, escolho acreditar nas palavras do meu filho de 7 anos. A gente teve uma tempestade, mas agora a gente tá mais forte. E essa, talvez, seja a maior verdade que já conheci. Fechei o notebook e apaguei a luz. Pela janela entreaberta, a brisa noturna de Recife trazia o cheiro dos jasmins do quintal e, ao longe, o murmúrio constante do mar, aquele mesmo mar que, como eu, sabia exatamente como era se reconstruir após cada tempestade. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se identificar. Cada experiência compartilhada é um lembrete de que nenhuma tempestade dura para sempre, e que nossa força muitas vezes surge justamente dos momentos em que pensávamos que iríamos quebrar. Obrigada por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.